Bom, como disse a Geni, nós temos que ser mansos, né? Boa noite a todos. E, coincidentemente, e nada por coincidência, mas para a gente atingir essa mansitude, o tema de hoje vai falar sobre os aspectos emocionais que precisamos trabalhar para chegar a isso, né? Então, as viciações mentais vai ser focado o quê? A insatisfação, né? O que é uma insatisfação? E por que ela é importante? Por que ela não deixa a gente ser manso? A indiferença. Às vezes a gente nem acredita que a indiferença pode ser tão maléfica, né? Pânico, que é uma coisa que a gente tem que cuidar. Medo da morte, raiva e ressentimento. Então são esses os tipos. Eu acredito que eu chego até o ressentimento. Vamos ver. Então, como sempre, a gente faz a nossa leitura comentada e vamos começar então pela insatisfação. Alguém aqui está insatisfeito com alguma coisa? Piada, né? Vai por senha, por fila. Vamos lá, quem é o primeiro da fila? Então é assim mais ou menos, né? Vamos lá. Diz aqui no texto: há uma necessidade urgente de reprogramar a mente. E eu quero chamar a atenção para a palavra mente, porque Allan Kardec, na sua obra, quando ele usa a palavra mente, ele está falando do espírito. Então, a gente tem que conhecer o autor para saber as palavras que ele usa e o significado delas. Para Allan Kardec, mente é espírito, porque quando ele quer se referir ao ser humano encarnado, ele usa outra expressão, né? E então a gente tem que diferenciar essas palavras. E aqui diz: há uma necessidade urgente de reprogramar a mente. Então, porque o espírito, quando encarna, ele vem com uma programação. Mas isso não quer dizer que é um fatalismo, que é para sempre aquela programação, que do jeito que está escrito vai acontecer, em absoluto. Então, reprogramar é justamente a oportunidade que nós temos para fazer as mudanças, porque quando a gente se programa para reencarnar, não significa que eu tenho clareza para fazer esse planejamento, né? Eu sou simples, eu sou ignorante ainda, eu vou reencarnar no mundo de expiação e provas, como é que eu vou ter uma capacidade de fazer um planejamento de primeira ordem? Não vai ser. Então, a insatisfação, ela precisa ser repensada junto com essa reprogramação da mente. Continua. Quando a mente está pronta, parece que todas as coisas estão igualmente prontas. Isso porque dela dependem o senso crítico, a avaliação e o discernimento. Olha, são 3 pilares. Esses 3 pilares permitem que a gente tome cuidado em qualquer momento, em qualquer uma dessas emoções que a gente vai falar. Nós temos que ter senso crítico. Porque se você não percebe o que está dando certo e o que está dando errado, você não se replaneja. Como diz aqui, você não vai se reprogramar. Você vai deixar as coisas ao léu e significa que você não está na direção,
da sua própria vida. Senso crítico e avaliação. Eu tenho que avaliar todas as minhas experiências, eu preciso saber avaliar o quanto foi bom, o quanto não foi bom eu ter feito aquela escolha, aquela atitude, aquela conversa, aquele depoimento, sei lá, as coisas da vida. Avaliação. Terceiro é o discernimento. Porque muitas vezes as coisas dão certo ou errado e a gente nem entendeu que o senso crítico e a avaliação foram usadas, então eu não tenho discernimento. Percebe? E aí ele continua dizendo para nós o seguinte: a autodepreciação é fator preponderante para a infelicidade pessoal. Por que a autodepreciação? Porque muitas vezes, quando eu não sei fazer uma avaliação de mim mesma, né? Quando eu não sei fazer um senso crítico, essas coisas é porque eu não acredito em mim mesma, eu não me percebo, eu não consigo considerar que tudo que acontece é porque eu fiz aquilo de alguma forma acontecer. Eu sou responsável. Eu nem percebo isso. Então me leva a ser o quê? Até a autodepreciação. Porque se nós estamos aqui, nesse mundo, com determinação direta das leis divinas de crescer, queira ou não queira, eu tenho que crescer. Eu tenho que chegar perto do meu Criador. Esse é o determinismo, é determinante, não é determinismo. É determinante. Eu tenho que crescer. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou viva. E se eu não percebo nada disso, eu me deprecio. Eu não valorizo nem as minhas escolhas e nem o meu sofrimento. E nem a minha insatisfação. Eu nem sei por que eu estou insatisfeita. Nem sei. Sabe? Então, a autodepreciação é fator preponderante para a infelicidade pessoal. Aí continua. Quando essa autodepreciação acontece, pensa-se em viajar. Eu vou viajar. Eu vou comprar uma passagem, vou lá para o Nordeste, vou fazer um tour, né? Pensa em mudar de trabalho. Pensa em acabar com o casamento. Está escrito aqui, não estou falando nada. Né? Então, você quer mudar tudo. Você quer mudar tudo. Né? Quer mudar de casa, qualquer coisa. Então, e isso resolve o problema, gente? Não vai, porque para onde você for, o que vai junto? O que você está carregando, que é a insatisfação. Então não adianta mudar nada, tem que mudar eu mesma. Essa autodepreciação é que tem que mudar, tem que ser reavaliada, tem que ser reprogramada. Então, diz aqui, o problema, no entanto, não se encontra nos outros, mas no próprio indivíduo. Claramente possui uma autoimagem correta, feita de autopiedade, ai como eu sofro, ai como eu sou vítima, ai como não sei o quê. Autopiedade, né? Não percebe que você é forte, não percebe que você tem todos os instrumentos para seguir em frente com coragem, com determinação. Mas é um treino e não tem como. Então, feita de autopiedade ou com autopunição, o que se transforma em uma lente defeituosa e que altera a visão do mundo dessa pessoa. Então, quando você tem autopiedade e autodepreciação, pronto, você não enxerga mais nada.
É como você entrar num buraco e lá você fica. Só que mesmo no buraco, é você que vai ter que sair de lá. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, por que não fazer agora, quando eu estou bem, pelo menos de saúde, pelo menos de entender, de vir numa palestra, sabe assim? É uma oportunidade de fazer essas mudanças. Então, o fundamental não é mudar de atividade para... O essencial é a coragem para enfrentar-se, despir-se e querer realmente modificar-se. Está aí. Ele já dá até a solução. Então, se você quer, você pode. Porque quando nós fomos criados por Deus, Ele nos deu as faculdades, que são os instrumentos necessários para que a gente saia desse buraco. Está tudo dentro de nós. Nós temos 36 faculdades que nos permitem isso. E uma delas é a coragem. Vamos trabalhar agora com essa palavra. Né? Nós temos coragem. Ele diz assim, o essencial é coragem de enfrentar, despir-se de qualquer situação errônea, da cegueira, né? E seguir em frente, pedir ajuda. Pedir ajuda é importante. Não é só pedir coisas, né? Porque a gente pensa que pedir é pedir coisas. Vou pedir um dinheiro, vou pedir emprestado, qualquer coisa. Não. É pedir ajuda no sentido, como é que você faria numa situação dessa? Como é que a gente pode pensar nessa situação? Que solução você daria para uma pessoa que você confia? Inclusive, isso é um outro tema, viu? Confiar em alguém é um trabalho de pescaria. Tem que ter muita paciência para encontrar essa pessoa de confiança, para poder fazer essas trocas. Não é com qualquer pessoa. Não é porque a outra pessoa é má. Não, de repente essa outra pessoa também não tem esse discernimento, também não tem esse senso crítico, né? Então, não vale a pena trocar figurinha desse jeito, para ter... para você usar a avaliação, que é um dos 3 pilares, você também tem que avaliar com quem você está conversando, com quem você está fazendo essa troca. Porque às vezes quando a gente está muito fragilizado, e a pessoa que vai conversar com a gente é uma pessoa que fala da sua própria experiência, pode te levar a um erro. Ela está com toda a boa vontade do mundo, mas te leva a um erro, porque a experiência dela vale para você? Esse é o ponto. E aí diz, lentamente nascem os estímulos para avançar, as disposições para não ceder às tentações, a lucidez mental propicia a percepção, e assim a gente vai caminhando. Os problemas, dificuldades se tornam mais fáceis de ser resolvidos e ultrapassados. Ou seja, pouco a pouco, entendendo e tentando seguir essas recomendações, que eu acho super pertinente. Continua. A insatisfação, mais uma vez, decorre... agora a gente poderia estar perguntando assim, de onde vem essa insatisfação? Como é que ela aparece dentro de nós? Aí diz assim, ela acontece pela ignorância, do desconhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades. Inesgotáveis possibilidades. Eu falei das 36 faculdades, mas tem muitas mais. Porque as possibilidades são infinitas.
Nós temos alguns instrumentos, mas as possibilidades o universo nos dá. Nós temos aí. Então, essas insatisfação é a ignorância que nós temos de não perceber essas possibilidades. A gente não percebe. Né? A gente fica realmente como ele disse, assim, com a autoestima tão baixa que a gente não percebe. Supondo-se equivocadamente que tudo está feito e terminado e entrega a esse fatalismo gera saturação e desmotivação. Então, aqui nessa frase, no caso ela, né, a Joana, ela fala do fatalismo. E eu quero chamar a atenção porque quando a gente fala que tem muitas possibilidades, infinitas impossibilidades, significa que nada está fechado, nada é determinado. Vai acontecer isso. É desse jeito que vai acontecer isso. Isso não existe. Ah, mas eu vou sair perdendo. Você não sabe. Se você não tentar, você não sabe. Aliás, uma das coisas mais bonitas da natureza é a gente não conhecer o futuro. Por que a gente não conhece o futuro? Ia ficar muito maçante. Ia ficar maçante. Então eu tenho que tentar para saber. Sem tentar, não vou saber. E nós somos muito pequenos para dizer, mas se eu fizer isso vai dar menos. Não, você não sabe. Faz e depois você vai rever a posição, analisar. Né? Então, olha, a insatisfação decorre da ignorância, do desconhecido, do eu profundo, porque o eu profundo não estaria com medo, teria confiança total na natureza, mas como eu ainda estou nesse nível, né? Eu ainda tenho esses medos. Supondo-se equivocadamente que tudo está feito e terminado. Nada está feito e terminado. Está tudo por se fazer. Inclusive eu mesma. Eu não estou pronta. Eu estou me realizando ainda. Aliás, até o dia do desencarne, você está se preparando. Né? Porque a alma vai continuar aprendendo. E aqui ele continua dizendo assim, a psicologia da religião, achei interessante esse parágrafo, a psicologia da religião começa na análise dos recursos de cada um. Ele fala qual é o recurso que às vezes a gente tem. A fé, sua dedicação, seus interesses espirituais, suas buscas e fugas, seus medos e seus conflitos. Então, ele vai comparar essa fé, esses medos, essa dedicação, enfim, aos interesses espirituais, com a programação da mente que ele falou antes. Porque na programação da mente, eu não posso ficar, como diz Allan Kardec, com a fé cega. Ela precisa ser o quê? Fé raciocinada. E isso é uma reprogramação. Então, na programação da mente, saturando o subconsciente, forças positivas, legados ideais, esperanças conseguidas, luz do amor, do perdão, do bem. Então, todas essas que são mais raciocinadas pela lógica, pelo nosso discernimento, enfim, aí eu tenho muito mais chances de ser assertiva. E aí ele continua dizendo, é claro que às vezes as agressões exteriores, os choques sociais, e mesmo que
sejam coisas da sociedade, tudo que você recebeu de criança, da juventude, enfim, que marcaram a tua vida, passarão por critérios novos de avaliação e serão compreendidos por você mesmo. Vocês nunca passaram por uma experiência dolorosa, mas que anos depois você vê, nossa, por que eu sofri tanto? Não foi assim? Ou ninguém passou por isso? Então, o sofrimento de 10 anos atrás, agora parece uma coisa assim. Mas o que aconteceu nesse meio caminho? Você reavaliou, você pensou. Você conheceu, você, sabe, teve um senso crítico em cima daquilo. Isso é que faz a gente ter maturidade. Isso que faz a gente perceber que eu preciso confiar nas leis naturais. Né? Eu preciso confiar, porque aquele sofrimento que agora me cega não vai durar, porque não existe o fatalismo. Tudo vai mudar. Nada é para sempre. E assim, como diz aqui, passarão por critérios novos de avaliação e serão compreendidos. E aqui termina o primeiro da insatisfação e vamos para a indiferença. Essa indiferença aqui é interessantíssima. O que vocês acham que é indiferença? Diga mais alto. Não estou nem aí. Mas com quem? Como? Por quê? Ai, meu Deus. Então. Às vezes uma pessoa fez um mal, assim, fez um mal, entendeu? E às vezes a pessoa se diferente com você. Uhum. Ela não quer te perdoar, não quer. A indiferença dói. Você passou, alguém ficou indiferente com você, se diz? Ou você foi indiferente? Não, às vezes pela minha atitude, a pessoa ficou indiferente. Depois só indiferente. Porque pela segunda atitude. Tá. Indiferente é aquele que zera a conta. Quero saber mais. Então, na verdade, tem essa indiferença que ele está colocando, sabe? Daquela, olha, então você cuida da tua vida que eu cuido da minha, né? Mas até porque chega uma hora, inclusive vai ser colocado aqui, que você não tem que ficar carregando um contato que a pessoa não tenha bons critérios, né? Não, você vai ser indiferente se aquela pessoa que você convive, ela é agressiva, digamos. É uma pessoa que só te traz malefícios. Porque existe isso, né? Tem hora que você precisa se distanciar. Você precisa ser indiferente, porque não é porque teu pai, porque tua mãe, teu avô, sei lá quem, que você tem que ficar ali. Porque aquela pessoa, de alguma forma, prejudica o andamento, do bom andamento da família. Mas ele vai falar que isso também é possível, mas ele vai falar de uma outra indiferença. Vamos lá. Nos estados depressivos, a apatia se manifesta, não raro, dominando a parte emocional da pessoa. Então, já está falando o quê? Da apatia. Então, uma pessoa apática não é uma pessoa indiferente. Apática é aquela que não é nem com uma pessoa, é
é com tudo. Apático, não sabe o que está acontecendo, não quer saber, né? Essa apatia impede a realização das atividades e seus próprios objetivos. Agora, além dessa, tem a viciação mental. A viciação mental em não se preocupar com as outras pessoas, nem com o lugar onde se encontra. Aí ele tá aumentando um pouquinho, porque é um vício. Você se vicia num comportamento de não se importar com nada nem com ninguém. Você está sentada do lado de uma pessoa que está passando mal, você nem percebe. Sabe? Então, isso é uma viciação mental. É mais que o apático. Mas é tão grave quanto a primeira. Essa indiferença provém de vários conflitos, como as decepções em relação à própria existência. Então, às vezes aquela pessoa, ela está tão decepcionada consigo mesma, com o que lhe aconteceu, que essa pessoa é o centro das atenções dela mesma. Não enxerga mais nada. Pode ter acontecido também, porque ele está dizendo pode ser na infância, pode ser na juventude, na tua história. Levou você numa situação, e claro que você tem a tendência de chegar a esse ponto. Sabe? E tem um terceiro ponto, em outros casos, a atitude egocêntrica, que se remanesce da infância e que não alcançou a maturidade psicológica na idade adulta, sentindo-se desconsiderado, desamparado, sem chance de triunfar, cansaço decorrente de tentativas malogradas de autoafirmação. Então, todas essas coisas, como diz aqui, faz com que a pessoa não chegue na maturidade de perceber o outro. Aí ele fica apático, ou ele fica com viciação mental, ou então nesse terceiro, egocêntrico. Uma frase do Augusto Cury. Sim. Você ponha no lugar do... Sim. Entendeu? Sim. Você põe no lugar dele, mas é difícil você se colocar no lugar do outro quando você está nesse espaço, né, que a gente está falando. Então, inicia-se às vezes numa acomodação mental em relação aos acontecimentos como mecanismo de defesa para poupar-se do trabalho e da preocupação caracterizado num triste conceito. Deixa para lá. Então, esse deixa para lá já vem por trás o que ele está dizendo. Isso se inicia por uma acomodação. Também não vai adiantar nada, fica quieto. Também não vai resolver nada, e fica quieto. Então, vai deixando. E também, mas também se eu fizer vai me dar muito trabalho, mecanismo de defesa. Também ele não vai entender nada, não adianta eu falar, mecanismo de defesa. Porque no fundo, é você que está com essa indiferença. Se você tenta e de fato o outro não entende, o outro não quer, o outro não aceita a tua ajuda, tudo bem, se afaste. Mas se você não tentar, o problema também é seu. Quando a indiferença começar a sinalizar as atividades emocionais, é urgente interrompê-la, aplicar-lhe a terapia da mudança do centro de interesse emotivo. Então, quando a pessoa já começa a perceber que as situações emocionais estão levando a
num lugar de sofrimento, de chateação, de, sabe, do seu mundo pequeno, enfim, essa coisa toda, então está na hora de, como diz aqui o que ele fala, interromper e aplicar-lhe a terapia da mudança do centro dos interesses emocionais dela mesma. Então, na hora, chegou a hora de falar, escuta, eu preciso de ajuda. Porque quando você está com uma dor física, o que você faz? Oi? Você vai procurar coisa, você vai no médico, você vai no pronto-socorro, você faz alguma coisa, não faz? E por que não faz quando a parte é emocional? A maioria das pessoas ainda tem dificuldade de aceitar de ajuda e tem muito preconceito ainda assim. Tem um familiar meu mesmo que ele sabe que ele precisa de ajuda, mas ele não aceita. Também. Para que é frescura, que é coisa da cabeça, ele não vai ficando, tá só agora. Pois é, mas haverá um momento que essa gravidade chega no próprio limite dele. Vai chegar no físico, né? Não, na verdade já chegou no físico. Chega no físico, claro. E às vezes também a pessoa tem que confiar que a sensação tão grande que ele vai puxar em ninguém mais. Entendeu? Então é muito grande essa função. Então você tem que dar firmeza, né? De ir e pedir ajuda. Porque é um pouco de preconceito, né? Não se renovou até com as novas formas de pensar. Porque, de fato, pedir ajuda para um trabalho emocional com um psicólogo, terapeuta, psiquiatra, sei lá, alguma coisa assim, é muito novo em termos de humanidade. Então, as pessoas que não se reprogramaram continuam pensando assim, eu não preciso, isso é bobagem. Não entende. Principalmente os homens, né? Os homens são mais resistentes. São. Até para ir no médico, No físico, já imagina no mental se vai, né? Não vai, né? Como diz a pessoa. Mas, um dia, como ele é fadado a se desenvolver, ele vai ter que procurar. Nas experiências retributivas da afetividade mal direcionada, quer dizer, ele está falando assim, quando você não enxerga o outro mesmo, resumindo, né? Quando você não é afetivo, quando você não percebe e que tudo isso resulta numa síndrome da indiferença, a escolha pelo amor sem recompensa, pelo bem sem gratidão e pelo bem sem gratidão, faz com que ele saia desse gelo interior. Então, está dizendo aqui que a solução é o amor. Mas essa palavra amor, ela é tão subjetiva que a gente não entende o que é o amor. Mas de tudo que nós falamos, nós estamos falando do amor. É isso que é o amor, né? É tudo isso junto. O amor em si, sozinho, ele não existe. Ele é afetividade, ele é reconhecer o outro, é ajudar, é sentir, tudo isso é amor. Agora, quando a gente fala de amor, assim, tão complexo. É muito complexo. Porque tem tantas variáveis possíveis. Muito. Que você não consegue abarcar tudo. Os gregos tinham uma palavra para cada tipo de amor, né? Eu acho que era mais sensata. Era verdade. Palavra, e tentar generalizar para tudo. Não dá. Por isso que eu sempre enfatizo, porque todo mundo pensa que amor é caridade. Não é isso só. É uma parte. Mas que tipo de caridade também? Né? Amor é caridade, mas
E a Joana fala isso aqui, não estou eu inventando. Diga. Tem diferença, vários tipos, você explicou. Pode ser uma conclusão, decisão, que é diferente com alguém especificamente. A meditação é algo mais genérico, que enfrenta muita coisa, apático. Isso. Esse é o aspecto do caso. Não uma pessoa específica que você decidiu ter conclusão que não vale mais a pena. Exato. Quando isso se generaliza em você, você faz isso com todo mundo, não é com uma pessoa específica. Você sai de cena da sociedade como um todo. Você não se importa com mais nada. Aí é psicológico, né? Agora, quando a indiferença é só com uma pessoa, de repente, quando a gente for falar da raiva e do ressentimento, a gente vai ver. Aí é pontual, é com uma pessoa. Certo? E aqui ele termina com essa frase, né? Então, a única saída mesmo é compreender toda essa dinâmica da vida que se chama amor. E vamos entrar para o pânico. O pânico diz assim: o desconhecido, pelas características que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o que também ocorre em relação ao futuro. É como a gente disse, a gente às vezes tem medo do futuro, né? Mas medo é diferente do pânico. Medo até que é um instinto de defesa. É bom, por exemplo, uma criança sentir medo de algumas coisas. Inclusive, a gente sabe, quando a gente estuda um pouco a psicologia infantil, a gente vê assim, por exemplo, você pega uma criança de 1 ano, ela pega e se joga na piscina sem a menor preocupação. Mas quando ela tem 2, ela já muda. Ela já tem medo de pular. Aí a mãe e o pai insistem, não, pode pular, não, pode... Tudo bem, pode pular. Só que, por que ele mudou quando ele tinha 1 ano e agora tem 2 e agora ele tem medo? É porque ele sente a responsabilidade. Ele sente que existe um instinto de defesa. Que se ele pular, ele pode se machucar. Então, a gente precisa observar que ele amadureceu. Ele não é um medroso ainda, né? Então, tudo tem um grau que vai crescendo. Então, o mal trabalhado na infância, o medo mal trabalhado na infância, por educação deficiente, pode se tornar-se útil, diminuindo os arroubos excessivos. É claro, então, se você tem cuidado de ajudar essa criança, você vai proporcionar um bem-estar no futuro. Agora, são comuns, nesse período, as ameaças e as chantagens afetivas, diz aqui, ó. O que a gente normalmente diz para uma criança? Se você não se alimentar, ou não dormir, ou não proceder bem, papai e mamãe não gostarão mais de você. É comum a gente ouvir isso, não é? O bicho-papão vai te pegar. Não corre, fica aqui. O bicho-papão, o saco, o homem com o saco, não sei das contas. Gente, é horroroso ouvir um negócio desse. E a gente... Oi? Claro. Dá mesmo. É óbvio. Ué, já põe esse... Aí chega no adulto, ele se torna pânico e ninguém sabe por quê. Olha, por isso que muitas músicas foram, né, modificadas e tal. Mas, de qualquer forma, precisamos tomar cuidado, porque isso vai tudo para o nosso subconsciente, como nós falamos num determinado momento aqui, né, que nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, vai ali, vira pânico e você está no limite para se cuidar. A deformação leva a barganhas sentimentais,
conquistar mediante presentes materiais. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que à medida que você passa por esses traumas, como ele disse, e você cresce, você já entra numa situação de barganha. Mas barganha é no sentido assim, olha, você faz isso que eu te faço aquilo. Ele quer trocar. Então ele diz assim, olha, barganha sentimental. Conquistar mediante presentes materiais. Sabe aquela pessoa que dá presente para tudo, para todos, toda hora? O que essa pessoa está fazendo? Está querendo te conquistar, está fazendo uma barganha. Bajulação, tudo isso anula a personalidade, procurando agradar o outro, diminuindo-se e supervalorizando o afeto do outro. Então é isso. Então você não tem o equilíbrio de pensar assim, bom, tudo bem, hoje é aniversário, eu vou dar um presente, né? Hoje não sei quem merece um buquê de flores e sal. Mas não, a pessoa quer te bajular o tempo todo, né? Vira chato demais. É uma chatice. No sentido que você já percebe que aquela pessoa é muito carente, ou sei lá o quê. Para chamar atenção, para ser, né, para te conquistar, para ser aceita, um grupo, aquela coisa toda. Está se desvalorizando, obviamente. Porque tudo tem sua hora certa, seu momento certo, tudo tem que ser adequado. Tem que ter o senso crítico. O senso crítico, avaliação e discernimento. Por outro lado, face às ameaças, o ser permanece tímido, procurando ser bonzinho. Sabe aquela pessoa muito bonzinha? Não pela excelência das virtudes. Porque ser por excelência das virtudes, olha que bonito isso. Você ser uma pessoa boa por excelência de virtudes, e não simplesmente para agradar tudo e todos, é outra história. É bom isso aí de ser todo. Oi? É diferente de ser todo. Sim, totalmente. É uma colega de trabalho que ela exatamente está escrevendo ela. Judiação. Bolo, leva bolo para todo mundo, leva um monte de queijo, leva ali, cada dia ela vai com uma coisa. Mas depois ela come. Claro. Aí ela vai com dor de cabeça, ela fica na paparicando. Ai, minha pressão tava baixíssima, aí não sei o quê. Ela volta mesmo. Aí ela vê que a gente fica lá. Sabe? Você percebe que é tudo carência, tudo ela tentando que ela fez. E o pior é que a gente entra nessa armadilha, né? E depois para sair é um problema. Porque aí você come o bolo, você, né? Fica devendo. Ainda você fica devendo. Ai, meu Deus do céu. O ser humano é complexo. Então, para a gente atingir essa excelência de virtudes, e como, o que você falou no começo, Geni, que a gente tinha que ser o quê? Manso. Né? Para ser manso. Manso. Porque dentro desse manso tem tudo isso. O manso no bom sentido. No bom sentido. É muito bonita essa. É mansa igual o amor, sabe? Tem que tomar cuidado com ela. Mas na anamnese, continuando, na anamnese do distúrbio do pânico, constata-se o fator genético, porque agora ele está dizendo que também pode acontecer pelo fator genético. Então, não só por situações mentais, de educação, enfim, alguma coisa desse gênero, mas também por disfunção fisiológica. E, portanto, essa disfunção pode levar a interferências de
percepção que existem nos hormônios, coloca ele, sendo menor a incidência durante a gravidez. Aí ele faz uma informação fisiológica aqui, que a gravidez, que muito mais às vezes no feminino que no masculino, mas que tem que se tomar cuidado e também saber distinguir em que posição está aquela pessoa no pânico. Há, entretanto, síndrome do pânico que fogem a esquema convencional. São aqueles que têm um componente paranormal. Esse é o terceiro componente. Como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Então, nós também, trabalhadores do espiritismo, temos que tomar cuidado para não achar que tudo é obsessão. Pode ser obsessão, pode ser hormonal, pode ser de comportamentos psicológicos. Então, tem que saber definir, tem que saber fazer essa anamnese direito. E a terapia de libertação tem a ver com a transformação moral do paciente. Ponto. Não precisa falar mais nada. Transformação moral. E a gente acha que... O que é moral? A gente acha que moral é não matar e não roubar. E não mentir. Acho que... Sei lá. Mas será que isso é moral? Quer dizer, faz parte, né? Óbvio. Mas nós já aprendemos que não vamos matar, nós já aprendemos que... Né? Isso já está no automático. Então, o que é moral? É um conjunto de condutas. Oi? É um conjunto de condutas. Sim, condutas morais. Quais seriam essas condutas morais? Né? Então, essas condutas morais são exatamente a observação de comportamentos desses, da insatisfação, da indiferença. É por isso que nós estamos nesse capítulo de viciações mentais. Porque as viciações mentais também são amorais. São, porque desequilibra você e desequilibra tudo que está em torno. Então você não está fazendo um trabalho como se deve, como um ser humano, que é equilibrar o entorno, equilibrar o seu momento, as suas coisas. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado, porque quanto mais a gente desequilibra, mais difícil fica equilibrar, obviamente. E o nosso trabalho é deixar as coisas equilibradas. Evolução é equilíbrio. Evolução é equilíbrio. Bom, deixa eu ver que horas são. Temos 5 minutos. Pode. Deixa eu ver aqui só da morte pequenininha. Medo da morte. Aí eu termino. Medo da morte. O medo da morte resulta do instinto de conservação. É aquilo que a gente falou do instinto, do medo. Tá. Mas o desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, o que ele vai dizer aqui? Olha, ter medo, no caso da morte, é normal. Ou alguém aqui não tem medo da morte? Eu tenho. Gostei dessa. É um instinto de sobrevivência. Não, mas quando chega no momento, ai meu Deus. Claro, é um instinto de defesa, um instinto de querer crescer, tudo faz parte. Isso não quer dizer também que eu vou entrar em pânico. Porque eu estou me preparando todo dia, toda hora, estou lendo, estou entendendo, sou espírita, estou tentando.
Agora, dizer assim que é o instinto de conservação que está falando, certo? Agora, ele diz assim, agora, quando isso é forte, é porque você tem um desconhecimento da imortalidade. Aí é pior ainda. Se a pessoa não consegue entender que ele é eterno, que a alma não morre, que ele é imortal, que ele vai ter uma reencarnação, todas essas coisas que a gente estuda e entende e torce para ser desse jeito mesmo, né? Se tudo isso faz com que a gente não entre em pânico. Agora ele diz assim aqui, olha que interessante, nós temos informações fragmentárias, por exemplo, lendas. Você ouve uma lenda, e essa lenda entra aqui, ó, e fica no subconsciente. Fantasias, mistérios, ignorância, tudo isso tudo isso vestiram a morte de insituadas e irreais expressões. Então, sabe aquelas fantasias, aqueles mitos, aquelas coisas? Tudo isso faz com que eu não entenda direito o que está acontecendo. Né? Eu fico na dúvida. E aí ele diz assim, para atenuar esse desconhecimento, que o ser humano fez? Atenuou fazendo funerais, cerimônias, ritos fúnebres, ocultando a face inevitável da legitimidade imortal. Porque quando tem aquela coisa do enterro, cerimônias, rituais, ninguém está falando da imortalidade da alma. Está todo mundo ali vendo uma pessoa morta, uma coisa. E isso vai gerando informação para você de não acreditar nas coisas. Vocês concordam com isso? Então, a gente precisa ter uma autodefesa quando a gente está nessas situações. Porque tudo que está em torno da gente, como dizem as lendas, as fantasias, os rituais, os funerais, tudo isso vai tirando a nossa força de raciocinar. Né? Esses recursos são valiosos para os familiares, parentes e amigos, que se desobrigam das responsabilidades humanas na Terra e dos deveres afetivos para com os que são desalojados do corpo. Inclusive, falta de respeito com o morto, vamos dizer assim. Porque ele também precisaria ouvir coisas do tipo, olha, a vida continua, você vai ter uma chance. Eu não sei também, aqui não vou fazer essa oratória toda. Tudo que a gente aprende para a gente mesmo, teríamos que estar repassando nesse momento. Não estou querendo... Não é que tem muita... A maioria não acredita. Claro, eu sei, é disso que a gente está falando. Eu não entendo. Pois não, nem eu. Todo mundo acredita que a vida é uma forma. Não. Para mim aqui é uma vida. Claro, claro. A vida é uma forma. A gente encarna. Mas não é isso que ele quis dizer, né? Não é isso que ele quis dizer, né? Mas então aqui... Então, na verdade, e não querendo ser negativa, mas o que as pessoas fazem num momento desse fúnebre? Choram, rezam, eu não sei até que ponto, se desesperam,
Ou então estão lá fora tomando cafezinho, falando mal de não sei o quê. Então não adianta. Não adianta. Isso não é próprio de quem conhece a imortalidade ou está lutando para ter essa segurança da imortalidade da alma. Não houvesse a morte física, aí como você falou bem no começo, não houvesse a morte física, o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista dos valores e do desenvolvimento intelectual do ser, intelectual e moral do ser. Então, se não existisse isso, se a gente não tivesse absoluta certeza que a vida é finita, né? É finita, ela termina aqui. Tem um momento que chegou. Sim. Então, essa vida física, se a gente não tivesse certeza, a gente também não faria esforço nenhum para desenvolver. Então, faz parte da lei da natureza para esse desenvolvimento que é fatal. E terminando, por ignorar-se quando ocorrerá a fatalidade orgânica, aí ele usa a palavra fatalidade, que aí existe, orgânica. Todo minuto e cada ação constitui admiráveis bênçãos. Então, gente, a gente já sabe que a vida é finita, a gente sabe que a nossa meta é o crescimento, e é por isso que a gente luta cada vez mais para entender o que é a vida e o que eu tenho que fazer com ela. Agora tem uma coisa que eu quero falar. Pode. Tem 1 minuto. Entendeu? A pessoa que tirar a própria vida, cara, aí eu acho que não. Entendeu? Tem só vida, eu quero saber. A pessoa que tira vida para mim, eu acho que Deus não vai ser bom. Será? Será? Nós vamos pensar nisso também, então, tá? Olha aqui, então fica para o próximo qual? Raiva, ressentimento e outros. Raiva e ressentimento, eu volto nelas, tá bom? Até o próximo.